Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Aqui nós apresentamos talentos do audiovisual, talentos brilhantes que nos traz como é que funciona esse mercado. Então, eles nos trazem informações com qualidade, pessoas que já têm uma bagagem incrível e que vocês vão acabar conhecendo. E o nosso convidado de hoje é simplesmente maravilhoso e com certeza vocês já viram na TV. Conheçam Rodrigo de Odé, corrigindo. Ele é ator e dramaturgo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Você viu que eu corrigi, né? Porque esqueceu o D, não dá. Faz parte da... Você fez o quê? Uma numerologia? Como que foi o do nome? Na real, essa palavra Odé significa caçador, em Iorubá. E está ligada com a minha ancestralidade. Meu tio era caçador no Nordeste. Então, a gente tem uma coisa de família. Também eu sou de Oxóssi, que é orixá caçador. Então, achei que valia a pena mudar de Rodrigo mesmo. dos Santos para Rodrigo de Odé, né? E combina com você? Combina. Na real, é uma espécie de arquétipo que eu quero atingir, um ideal de personalidade que eu acho interessante produzir na minha vida, né? Não, e você é incrível, todo solar. Ah, tô obrigado. Lindo, além de bonito, né, gente? Solar. Isso Obrigado. É perfeito. E é isso. A galera quer saber quem é o Rodrigo no audiovisual. Conte-nos, quem é você? Eu sou ator desde criança, né? Então, já que a gente está aqui falando para esses jovens talentos, né? Eu comecei a fazer teatro com 8 anos de idade, no Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar com 12, com a minha primeira professora, né? E desde cedo eu sempre soube que eu queria trabalhar com artes, com comunicação, né? Nosso trabalho é sobre comunicar também. E foi um processo de realizar muitas tarefas, né? Além de dramaturgo e ator, eu sou diretor, eu tenho um grupo em São Paulo chamado Malta Teatro de Nação, sou produtor cultural, todo esse ofício eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Trabalhando desde os 12 com a minha professora, animando festa infantil. Eu tinha 12 anos, era praticamente uma criança animando festa de outras crianças, né? Então, eu consegui cultivar muitas atividades, diversos saberes, técnicas diferentes, que eu acho que hoje fazem a diferença, né, para ser o artista que eu sou. Eu acho fundamental a gente ter essa quantidade, essa variedade de experiências, né? Porque, de certa forma, isso conta no mercado do audiovisual, por exemplo. Quando você está num set de filmagem e você entende o que a equipe de câmera precisa, a maquiagem, o figurino, a arte, a direção, sabe, né? Quando você transita pela parte técnica também, além de você ter conhecimento das necessidades dos diversos departamentos, você fica mais à vontade diante da câmera, né? Verdade. Existe uma questão para a galera que é formada no teatro, eu sou formado no teatro, que é dessa relação com a câmera. Eu acho que nem tanto hoje, né, 2025, mas lá nos anos 80, anos 90, anos 2000, quando a gente não tinha tanto acesso a essas mídias, a esses dispositivos, existia um certo pânico, uma síndrome do medo da câmera, que fazia com que as pessoas do teatro, muitas que eu conheço, inclusive, talvez acho que eu fui uma delas, né? Não lembro. Essa falta de habilidade, de intimidade, de familiaridade com a câmera faz com que a pessoa que é formada estritamente no teatro tenha uma certa dificuldade, né? Não estou generalizando, né? Mas é algo muito comum. A pessoa que é formada no teatro, quando vai para o audiovisual, tem uma certa insegurança. Então, para uma pessoa como eu, que já estou com 48 anos, né, a gente teve uma relação na vida cotidiana bem diferente do que do que hoje em dia a gente tem com celular filmando, com câmera, né? A vivência, hoje em dia, as crianças já sabem mexer em tudo. Então, pois é. Eu acho que isso... Nós não tínhamos isso. Eu acho que aí, quando você vai para o audiovisual, eu acho que isso fica mais tranquilo, sabe? De você se colocar diante da câmera, da lente e tal. Mas, na minha época,
E aí, isso que eu acho interessante, ter participado, ter transitado pela parte técnica, é isso, você ficar à vontade no set, né? Embora essa formação técnica minha tenha começado estritamente no teatro, fazendo contrarregragem, fazendo operação de áudio, produção, cenografia, assistente de direção, né? Isso foi me dando uma certa familiaridade, um contato de intimidade com o ofício, né? Que acho que hoje em dia faz a diferença. Mas você teve a oportunidade das pessoas deixarem, porque até então te conheciam como um ator, e aí você se envolveu e falou, Não, na real, fazer... eu comecei na técnica, né? Eu comecei, na técnica? Tipo, um aí animador você de foi festa. fazendo um monte de coisa. Aí depois você falou, não, eu quero atuar. Assim, eu comecei no teatro aos 8 anos, atuando, né? Fazendo aula de teatro, porque eu queria ser ator, sempre quis ser ator. E aí, com 12, eu comecei a animar festa, que é meio uma contra-regragem. Com 14, eu comecei a fazer contra-regragem. Mas é uma atuação que eu acho muito... né? Porque você estava atuando praticamente depois nas festas. Era um lance meio termo, né? Assim, entre atuar e produzir e tal. E depois eu entrei para contra-regragem, fiquei um bom tempo na contra-regragem. E aí, depois que eu comecei para as outras áreas, né? Até chegar em produção. Escrever também é uma parada que eu sempre gostei, desde a adolescência, né? Nossa, isso ajuda muito. Pois na mente criativa, de ajudar até você para os personagens. Isso é muito importante. Com certeza, né? Eu tive uma professora aos 8 anos de idade que ela falou uma coisa muito importante, né? Que eu acho que talvez seja mais importante agora, que a gente tem um volume de informações muito rápido, muito grande, né? Que assim, ela falou assim, eu tinha 8 anos, ela disse... Quem quer ser ator tem que gostar de ler. Isso, eu sempre falo aqui. Mas livro, ler livro, não é hoje em dia ficar lá no celular, também, não, livro, papel. Isso faz toda a diferença, né? E aí E aí foi que eu comecei a me envolver com a leitura, né? A atividade da leitura, aí depois foi para a leitura escrita. Leitura escrita, eu tô nisso até hoje, né? É importante a gente ter esse momento da solidão, esse momento de se concentrar na leitura de um texto de qualidade, não é ler qualquer coisa também, né? Porque a leitura é uma espécie de conversa, a gente está conversando com o autor, com a autora, a gente está exercitando a nossa familiaridade com a linguagem. A linguagem, né? É uma parada que eu trabalho nas aulas hoje. A linguagem é uma colega de trabalho nossa. A gente tem que conhecer o nosso idioma, a gente tem que gostar de falar com as pessoas, a gente tem que aprender a ouvir. Acima de tudo, tem que aprender a ouvir. Enfim, eu acho que o exercício da leitura ajuda muito nisso, né? E fora a imaginação também, né? O livro, Total. Quando você está lendo um livro, que você está imaginando a cena, é incrível. Total, não. A imaginação é indispensável para a gente que trabalha nessa área. É uma faculdade da mente das pessoas que tem que estar treinada o tempo inteiro, né? E é treino, é sobre treino. Não existe um gênio da lâmpada que vai te dar iluminação, porque não, é treino. Umas pessoas têm mais facilidade do que outras nesse momento do improviso, da criatividade, mas estimular essa musculatura é realmente treinar, é ler, é imaginar, é pensar, é criar, é conversar, enfim. E você vindo do teatro e de repente foi para o audiovisual, novela, que você vê que set de novela é muito diferente. É outro estilo, e cinema, que aí é outro estilo. Parece que acham, não, tudo igual. Parece, nunca, pior jamais, que não. Jamais. É muito diferente. E quando sua primeira vez, quando você entrou num set, numa filmagem de novela, porque de cinema a gente já sente até... Já é tanto amor, né? Que a gente já sente. E novela, quem vem do teatro, você saiu do teatro e foi direto para uma novela ou foi um cinema? Como para não levar tanto susto? É muito louco. Assim, eu não queria fazer televisão, né? Eu imagino, porque quem vem de teatro não gosta de TV. Eu queria ser professor de filosofia, montar meu grupo de teatro. Filosofia, que maravilhoso. Aí eu queria ser professor de filosofia, ter meu grupo de teatro revolucionário e tal. Mas aí me convidaram para fazer uma série, um seriado da Globo em 99 chamado Mulher. E aí eu fui. E aí eu vi que financeiramente valia muito a pena e que
um mercado que não pode ser dispensado assim, né? Para gente que precisa trabalhar. A visibilidade, tem gente que não precisa né? trabalhar, né? Mas as pessoas precisam. Até parece. Né? Mas é a visibilidade e mostrar que Pô, você... não, e assim, fora a cresce linguagem, bastante. a arte da câmera, assim, é muito maneiro trabalhar com a câmera. E aí eu fui, ali eu tava tenso, só que uma coisa muito legal, eu lembro, há poucos meses atrás eu fui rever essas imagens. Eu tinha 22 anos, né? Nossa, 22, Eu tinha 22 gente, anos. foi muito E aí novo. eu lembro da minha tensão na hora. Caraca, que é isso, cara? Tem a luz, eu não posso me mexer muito, tal. E eu completamente sem noção, meio que inseguro, contracenando, falando texto assim, sabe? Aí quando eu fui ver hoje, eu falei, cara, funcionou, eu acreditei em mim. Hoje, eu olhando, pô, eu acreditei. Interessante. Deu certo. Embora eu na minha mente, na hora da ação, durante a cena, durante a gravação, eu ficava inseguro, meio tenso, mas eu vi que funcionou em algum lugar ali. Aí eu, pô, que massa. Aí comecei a gostar, fui fazendo, e assim, para mim, realmente a prática que vai dando essa tranquilidade, né, sabe? E tem essa coisa da linguagem, do audiovisual, da câmera, eu gosto muito. Além dessa perspectiva de mercado profissional, que realmente o audiovisual, ele em geral, ele é mais interessante financeiramente do que o teatro, né? Profissional e financeiramente, assim. Tem a linguagem com a câmera. Isso aqui é muito maneiro, né? Você lidar com o real e você tá dialogando realmente com o diretor de fotografia, com o diretor e o processo de composição, e você não tem aquele tempo de ensaio do teatro. Às vezes você tem uma preparação e quando você vai para o set, aquilo muda. Então a gente trabalha muito a relação entre o elenco, né, entre o ator e a atriz, e conhecer, os atores. se você vai contracenar com outra pessoa, você tem que ter muita viver intimidade. com aquela pessoa. Exatamente, num cara. período para poder, porque a câmera mostra, né? Mostra tudo. A câmera, eu amo porque Mostra. eu posso falar muito baixo, eu posso sussurrar no cinema, sabe? Isso é muito bom. Você aprender a lidar com essas linguagens e tal, né? Tem uns atores que eu acho muito massa nesse sentido, assim, que sabem, né? Eu trabalho até hoje para me tornar cada vez mais íntimo da linguagem e cada vez mais criativo, né? Eu acho que intimidade, familiaridade e criatividade nessa linguagem do visual vão caracterizar a qualidade do seu trabalho, né? Assim, a gente treina em prol da qualidade do trabalho. A gente quer produzir um trabalho de qualidade porque a gente quer ser chamado para trabalhar. Né? Verdade. E assim, eu acho que existe uma série de detalhes que a gente precisa cultivar em prol dessa qualidade que o treino facilita muito. É importante fazer curso, é importante estudar, mas o volume de trabalho, o volume de experiência, quanto mais experiência a gente puder adquirir, seja no teatro, seja no audiovisual, conta muito para o nosso bem-estar enquanto artistas profissionais na cena. Né? Mas antes que... Vamos falar... Hoje você já é um ator renomado, conhecido, então as pessoas já te conhecem. No começo, você foi lá, se fez, foi festa, tudo bem que você era uma criança, e depois você teve a oportunidade de entrar numa novela, uma coisa bacana e tal. E quem não tem oportunidade... O que você sugere? Estar fazendo teatro? Estar fazendo cursos? Estar fazendo o quê para se manter em movimento? Eu acho, bom, maravilha. Acho que se manter em movimento é a primeira coisa, né? É super importante você estar junto de pessoas exercitando e criando, né? Eu teria como sugestão a procura de um curso formativo de teatro e de audiovisual, né? Procurar trabalhar as duas coisas paralelamente. Além disso, se você pretende, com todas as suas forças, se tornar uma atriz, um ator, procura no seu bairro também, se junta com as pessoas que têm os mesmos interesses que você. Procura se articular com pessoas que não necessariamente queiram estar na cena, mas que gostem de dirigir, que gostem de escrever.
forma um grupo, começa a criar as suas próprias coisas, não deixa de estudar, não deixa de ler, não deixa de assistir filme, não deixa de ir ao teatro, não deixa de estar junto com os mais velhos e as mais velhas que passaram por esse caminho. Porque é junto com os mais velhos e as mais velhas que você vai conseguir captar as melhores experiências que vão te ajudar a seguir, a trilhar o seu próprio caminho, né? Você tem que descobrir do que você gosta de fazer, né? E para você descobrir o que você gosta de fazer nessa área, você precisa estar junto com as pessoas mais velhas, que vão... Às vezes a pessoa mais velha está trabalhando como ator ou atriz num espetáculo que você vai ver e diz uma fala ou faz um gesto que ela não pode, que talvez ela nem imagine, mas que te marque para sempre e que desperte alguma coisa na sua vida. Aconteceu isso com você? De alguma informação? Olha, pior que eu pensando que aconteceu. A minha mãe me levava no teatro desde que eu tenho 3 anos de idade. Então, eu lembro de querer entrar na cena. Eram peças toscas, como era o Papai Noel e o Batman contra o Lobo Mau. Peça nesse nível, assim. Mas tudo bem. E ali, eu vendo aquilo ali, eu não sei, alguma coisa me tocou, eu queria entrar naquilo ali. Um professor de teatro que eu tive, que é o Márcio Trigo, que hoje em dia está dirigindo audiovisual também pra caramba, autor de livros infantis, né, com quem eu trabalhei muitos anos. O Márcio disse que uma vez ele fez uma peça, eu tinha 4 anos de idade, ele era meu professor de expressão corporal na minha escola, eu tinha 4 anos. Ele disse: Rodrigo, a gente levou a turma para assistir uma peça e depois fez uma brincadeira de entrevista com os alunos. Aí eu fui te perguntar, o que você achou do espetáculo? E você disse: sensacional, a melhor coisa que eu já vi no teatro brasileiro. Moleque de 4 anos. Falei: não falei. Fala isso? Falou isso. Muito louco, que né? Ele gosta da onde muito. eu tirei? Da onde Mas eu também tirei porque isso, você gostava muito. Mas aí como, você cara? Teatro brasileiro, moleque de 4 anos falar isso? Não tem essa língua. Ainda mais naquela época, né? Não tem. Pois Hoje em dia as crianças 1981. são mais... Nossa! Não, acho que era um loucura. amor que você queria estar dentro. Sei lá, bicho. Não sei o que era. Você estava querendo tanto entrar naquilo que a sua imaginação já estava longe da idade. Porque é uma fala de uma pessoa mais... Pois de um velho, né? Fala de um velho, assim. Depois que assistiu muito peça teatral. Muito não louco. É um... Ele tem gravado? Não, ele me contou, assim. Bom, pelo menos ele te contou, que maravilha. Muito louco. Eu lembrei disso agora. Olha que delícia. É por isso que eu acho, cara, se você está começando, independente da sua idade, sabe? Se está começando, tem que ir com as pessoas que estão mais experientes, tem que procurar. E, ao mesmo tempo, né, é um caminho de mão dupla. Você tem que procurar o mais velho, mas, ao mesmo tempo, você tem que descobrir o que é que você gosta de fazer para você mesmo se desenvolver. Né? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem algumas oportunidades com relação a outras cidades do Brasil, né? Tem mais aqui do que em outras cidades. Você pode constituir um grupo, concorrer a editais públicos. Hoje em dia tem acesso. Hoje nós temos internet, né, gente? Sim. Google, você dá para ter cursos gratuitos. Tem muita coisa interessante. Eu falo isso para os talentos. Tem muita coisa que você tem que ter vontade e ir atrás. Pois é. Eu tive a oportunidade de ministrar 2 cursos agora, esse primeiro semestre, gratuitos. Um no Sesc Vila Mariana, outro na SP Escola de Teatro. E no meu trabalho eu faço questão de desenvolver essas 2 linguagens, do teatro e do audiovisual, né, juntas, porque além da formação artística, filosófica, política, intelectual que a arte proporciona, eu penso muito nessa formação do mercado. Eu quero que a galera que trabalhe comigo, que estude comigo, também fique com vontade de se tornar um ator ou uma atriz profissional, né? E que traga algo de qualidade, né? Porque se ela estuda, se ela se dedica, ela vai trazer algo de qualidade. Tecnicamente bom. Essas vivências da internet, né? Que a gente não fala, mas eu falo, mas eu fico. Porque de tirar a oportunidade de um talento que tem uma bagagem, um ator ou atriz que estudaram anos, que se formaram, que fizeram 1000 coisas, e de repente não tem a oportunidade, e aí vem uma pessoa que não tem formação alguma e o público aplaude. Isso realmente é, de certa forma, trágico, né? Mas, ao mesmo tempo, está ligado aos interesses do mercado, que, no fim das contas, é o mercado que vai pagar pelo serviço
dos profissionais, dos não profissionais, e a gente tem que entender que isso faz parte dessa lógica, né? A gente não tem muito poder como transformar essa lógica, a não ser criando outras oportunidades que possam concorrer com essa lógica em um certo sentido. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma grande empresa que está contratando a influencer para fazer um determinado papel e deixando a atriz profissional de fora. A atriz profissional, ela... Tudo bem, ela pode perder em termos de qualidade de vida, ela pode perder em termos de um bom cachê, um salário, mas se ela pegar essa recusa, né, essa falta de oportunidade de entrar no mainstream e contornar aquilo criando outros trabalhos por si, tentando se articular de outras formas, né, tentando produzir com o que ela pode, né, ela nunca vai chegar no nível de capitalização que um magnata desse, um CEO de um streaming vai chegar, entendeu? Mas ela pode se organizar de certa forma, comunitariamente, para desenvolver de certa forma algum tipo de trabalho que vai concorrer com o do mainstream em algum lugar. Isso é possível, sabe? Ela vai começar a se articular comunitariamente no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e com trazer pessoas uma história. E construir uma história, construir outras formas de viabilização da sua própria vida, sabe? Eu acho isso muito possível. É uma ideia que eu trago de um geógrafo chamado Milton Santos, né? Num livro que ele diz, sobre um livro chamado Por uma Outra Globalização, né? Que faz uma crítica desse pensamento único que vem de cima para baixo, que, de certa forma, é a lógica do mercado, né? De determinar onde vai investir, né? Esse é o processo da globalização. Ela abre uma fábrica em Sorocaba e não está tendo o lucro necessário. Da noite para o dia acaba com aquela fábrica e vai abrir na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, porque tem uma perspectiva de capitalização maior ali. Então, sabe, essa é a lógica que vem de cima para baixo. A gente aqui, no nível do comunitário, tem uma lógica mais horizontal de trabalhar. Pode desenvolver, dá trabalho. Gera frustração, gera frustração. Mas eu acho que se a gente se abater com essas frustrações que advêm das decisões verticais. Achar que não vai conseguir nada, exatamente, achar que o mundo acabou, que não vai acontecer. Não pode ficar assim. Você não pode, você tem que sempre fazer a sua parte. Exatamente. É revoltante, claro. É frustrante. Mas a gente já viu, né? Hoje a gente está em abril de 2025, a gente já viu que é assim que acontece. Então, como é que vai mudar? Vamos criar outras formas de criação, né? Porque tem uma coisa, é por isso que eu falo do interesse. Você quer trabalhar com arte, precisa ter alguma coisa, você tem que ter uma dinâmica de estar sempre num movimento constante de autoconhecimento para você reconhecer o que você quer. Quando você encontra dentro de si a força do querer bem determinada e fundamentada, nada te para, sacou? Nada te para, você inventa, você apanha, você levanta, você toma rasteira, você levanta, você dá rasteira, você bate. A vida é assim, né? É o jogo da capoeira, né? Eu sou capoeira. Então, a gente vai, de certa forma, até brincando com esses obstáculos, sabe? Eu acho que a nossa profissão tem muito disso, porque não é só com essas decisões verticais de cima para baixo do mercado que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com a trairagem no meio do trabalho, a gente tem que lidar com a inveja, a gente tem que lidar com o ciúme dos colegas, entendeu? A gente tem que lidar com a fofoca. E como você lidar? Às vezes eu fico bem irritado, né? Na verdade, assim, eu fico zangado, fico muito puto, né? Mas às vezes dá para, dependendo de onde vem, que pessoa é essa, né? A gente se vale releva. A pena, né? Não, acho que nunca vale a pena. Nunca vale a pena se estressar à toa, né? Não, se estressar à toa não. Hoje eu estou com 48 anos, né? Talvez se eu fosse mais jovem. É verdade. Né? Agora não faz sentido, mas hoje em dia, né? Eu vale tenho muita segurança no que eu estou fazendo, eu sei que o que eu estou construindo tem um futuro de prosperidade, né? Então, eu não quero nem olhar para os lados, perder tempo com essas coisas, sabe? Verdade. Eu quero fazer o meu, a minha criatividade está a mil, meu foco está bem determinado e, assim, eu não dou atenção a essas coisas. E se atravessar meu caminho, a gente passa o carro por cima, sabe? Não tem
não tenho paciência, sabe? Meu filho tem 7 anos de idade, minha filha tem 18. Eu não tenho filho de 35, nem 30, nem 40, nem 62 anos. Então, se vier de palhaçadinha, ou eu não dou ouvido, o carro passa por cima. Então, vamos embora, siga o meu caminho, entendeu? Tá certo. É isso mesmo. E você também está envolvido em rede social? Você viu que tantos talentos, no caso, os atores e atrizes, começaram a fazer conteúdo na rede social devido a conseguir projetos no stream? Olha, não reparei não, mas... Mas tem bastante. Tem bastante, né? Que tinham contrato em emissoras grandes. Sim, sim. Que aí não tem mais e eles começaram a fazer o próprio conteúdo. Pois é, eu acho que é uma forma interessante, sabe? Lembrando até eles do... mudaram, né? Porque não precisam. Já são conhecidos. Cara. Mas eles acabaram conquistando certos clientes, porque o mercado hoje funciona dessa forma, né? As pessoas consomem muito mais através do digital do que TV aberta. Mas, assim, vamos pensar. A gente teve o cinema, teve o rádio, depois veio a televisão. Falaram que ia acabar o rádio, vídeo, nunca vai acabar o rádio. Depois veio, agora a gente tem o celular, tem a internet, sabe? Eu acho que interessante a gente se apropriar dessa linguagem, cara, de alguma forma. Eu não tenho muito jogo de cintura com isso, sabe? Mas acho super interessante de você, como um artista, que já tem uma chegada, já tem uma abertura com o público, né? Eu acho interessante se apropriar de alguma forma, né? Aí acho que a grande jogada é você sacar o que precisa ser feito, o que você pode fazer, o que você quer com aquilo. Se você só quer like, você quer seguidores, ou você quer realmente suprir as suas necessidades artísticas e as suas necessidades existenciais, né? Você tem que pagar suas contas, sabe? Você tem que pagar suas contas, mas você também tem um projeto estético, político, artístico para botar para frente. Então, o que você quer fazer? Quero fazer trabalhos de qualidade, um bom texto, um bom figurino, um bom cenário, uma boa história para ser contada, saca? E, ao mesmo tempo, quero pagar as minhas contas, né? Eu acho que é super possível se apropriar disso, dessas linguagens, para realmente sobreviver nesse mercado. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e um cara foi entregar um botijão de gás lá em casa. E aí ele me reconheceu do filme Cidade dos Homens. E a gente começou a conversar e ele me mostrou um trabalho. Ele não é ator profissional. Um trabalho que eles fazem lá no bairro dele. Eles faziam uns filmes de ação com armas de airsoft, que eram filmes de ação que era assim... Era facção invadindo território de facção, polícia invadindo território do tráfico. Eram umas coisas tipo que vão na linha do Tropa de Elite, na linha do... eles fizeram por brincadeira, alguma coisa... Era assim, cara, era de brincadeira, não sei, cara. Os caras estavam treinando a linguagem cinematográfica, escrevendo o próprio texto, atuando nos trabalhos, filmando, montando, galera, criando a trilha sonora. Prontos. Nossa, e acontece muito nos bairros, né? Então eu falei, cara, os caras estão usando a tecnologia nesse sentido, né? Então, exatamente. Acho que tem muita gente que também faz um trabalho muito bem feito. Eu acho que os artistas, no caso, né? O artista, o talento nato, já estudado, e fazer um material de conteúdo no digital, eu acho muito importante. Porque você traz coisa muito boa, né? Eu quero ter mais familiaridade com isso, ainda não, né? Mas eu acho, cara, que é uma linguagem, é um meio que precisa ser dominado, porque é bem interessante, assim. Não, tem muitas pessoas que já estão. E eu acho que os talentos, eu acho que a gente tem muito no Brasil, sabe? Até aqueles que não sabem que podem ser atores e atrizes, sabe? É o que eu chego. São essas pessoas que eu chego. Então. Do meu olhar apurado, de olhar e falar, você é muito bom. Então. Já descobri muitas pessoas que depois se tornaram ator e atriz devido ao meu olhar. É isso. De eu pegar, assim, numa festa ou na casa de alguém, não sei o quê. Falei, já está pronto. Agora você só precisa seguir, estudar mais e pronto. Você vai conseguir tudo que você quer. Já tenho muitas histórias. Isso eu acho o máximo. Porque é óbvio, né? Tem a vocação, tem a pessoa que já nasce, tem
Tem uma série de coisas, que foi o seu caso, né? Você já tinha o talento, a vocação. Desejo, o desejo, porque é muito pequeno, já sabia o que queria. Eu já e, sabia. de repente, você foi traçando o seu caminho e trazendo as oportunidades para você. Porque você traz. Se você atraio. Atrai. Se você está seguindo e é o que você quer, você consegue. Porque as pessoas começam a visualizar, a ver que você é a pessoa certa para o projeto dela. É sempre isso. E as pessoas precisam entender. Porque tem gente que vai em busca do sucesso, dos likes, do sucesso. Aí é um outro tipo de artista, digamos. Mas tem aquele artista que é o artista, que não precisa de muita coisa. Porque ele já traz tudo. Entendeu? Então, é exatamente isso. Tem mais livro que eu vi, como você sendo filósofo, que deve ter vários livros. E como nós falamos da importância de leitura, que eu acho é divino. Vários outros diretores que estiveram aqui, a maioria falou que o artista tem que estar em movimento também em leitura. Perfeito. Porque aí ele consegue, na imaginação, consegue desenvolver várias vertentes que traz a qualidade de atuação. E tem algum livro que identificou, você fez muita história para você, você falou, nossa, eu lembro disso e esse livro me ajudou muito no meu processo criativo? Bom, eu fui para a filosofia, né? Quando eu fiz vestibular, entrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui fazer filosofia. E quando eu era adolescente, eu descobri um livro chamado O Nascimento da Tragédia, de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E eu demorei 5 anos para entender esse livro, né? Enfim, coisas minhas, né? Meus limites e tal. Mas ele é um livro que explica, que fala, do ponto de vista desse filósofo, como se deu o nascimento do teatro na Grécia Antiga, né? Hoje em dia a gente sabe que essa raiz grega do teatro é africana, e toda a dinâmica de nascimento do teatro que o jovem Nietzsche narra nesse livro tem muito a ver com as nossas culturas negras aqui no Brasil, como a capoeira, o candomblé, porque ele fala de uma convivência do artista com os deuses, né? E da transposição para o teatro de uma dinâmica que existe, por exemplo, na capoeira, que é a do canto coral. Aquele canto que a pessoa canta, o Paranaê, Paranaê, Paraná, e o coro responde, Paranaê, Paranaê, Paraná. Bom, essa dinâmica de canto, de perguntas e respostas, faz parte da origem do teatro, né? E embora esse livro fale da experiência do teatro na Grécia Antiga, aqui no Brasil a gente tem acesso a essa própria experiência nas culturas de nação, nas culturas tradicionais de origem de matriz africana, né? Então, esse livro é bem interessante de ser estudado e tomar esses conhecimentos que ele traz de várias formas e tentar aplicar eles nessa realidade brasileira, afro-brasileira, que isso pode gerar algum resultado. Nesse sentido, né, eu falo do Nascimento da Tragédia porque ele realmente ele me marcou muito. Né? Nascimento da Tragédia. Nascimento da Tragédia, da tragédia grega, no caso, né? É um livro de filosofia. Esse livro me marcou bastante, embora eu tenha passado um bom tempo sem ler, um bom tempo sem dialogar intelectualmente com Nietzsche, né? Esse livro é bem importante. Outro livro que é A Cena em Sombras, da Leda Maria Martins, que fala sobre o teatro negro no Brasil, nos Estados Unidos. Também um mais novo que ela lançou, chamado Leda Maria Martins também, Performances do Tempo Espiralar. E, enfim, esses 3 livros. Nascimento da Tragédia, um livro antigo, foi publicado em 1872, né? Tem PDF, se acha na internet. A gente acha. Não tem. O livro da Leda Maria Martins, chamado A Cena em Sombras. E outro livro da Leda também, Leda Maria Martins, que é o Performances do Tempo Espiralar, que fala dessa experiência do teatro
negro contemporâneo, dessa experiência da performance e tal. Eu poderia falar de vários textos aqui, mas acho que esses 3 aqui, para começar, para você examinar com carinho, estudar com cuidado e ver, né, que ideias nesses textos podem te estimular a continuar criando, né, acho que é o bastante, é fundamental. Agora, além disso, além da leitura, Nani, é importantíssimo a gente trabalhar o corpo. Isso. O corpo vem antes da leitura, né? Então, eu recomendo a prática de uma capoeira Angola. Procura uma escola de capoeira Angola aí perto da sua casa, entendeu? Porque é a principal arte assim de treinamento para o ator, para a atriz, porque te coloca no jogo, no improviso ali agora. Não é uma questão puramente intelectual, é outro tipo de pensamento, é outro tipo de racionalidade. É você aprender a pensar junto com o movimento do seu corpo. É uma prática que vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a sua respiração, o seu Eu ia falar canto, agora, respiração. a sua musicalidade, o seu ritmo, e tudo isso é fundamental para quem quer se tornar ator ou atriz, né? Trabalhar o ritmo, trabalhar a musicalidade, trabalhar o canto, trabalhar o movimento e se manter em forma, né? Manter a respiração em forma. Então, junto com a leitura, o trabalho de corpo, ele não pode ser dispensado em hipótese alguma, né? Acho que o treino também de uma arte marcial como o jiu-jitsu ajuda muito por causa do exercício do controle mental que você desenvolve no jiu-jitsu, a resistência física, a resiliência, né? Aprender a passar sufoco sem se desesperar. Então, eu acho que essas 3 atividades, a leitura, a capoeira Angola e o jiu-jitsu, são essenciais para a formação de um ator competente. Acrescento música, tocar algum instrumento musical. Perfeito. Porque eu sempre digo para os talentos, vá procurar o que você gosta, porque nós criamos o foco e a atenção. Exatamente. Porque se você fica disperso o tempo todo, você não consegue fazer as coisas que você deseja. Então, a música, qualquer instrumento musical, ou até cantar, óbvio, mas qualquer instrumento, escolha, você tem que fazer. É bom a gente aprender percussão e um instrumento melódico, por exemplo, um piano e percussão. Pá, mas você aí pega o ritmo que tem gente que não tem. Eu cantar, já tentei. Né? Cantar é divino. Então, exatamente, você falou bem lembrado. A voz é um importante instrumento para o nosso trabalho, né? Então, cantar, falar bem. Né, a respiração, você já mexe o corpo, tudo. Que aí sim é um talento completo. Respirar é básico, né? Mas tem gente que não respira. A maioria não respira. Tem que saber. Até respirar, a gente tem que aprender a respirar de novo. É inacreditável, né? É louco, Mas louco. É louco. Aí já dá para um outro podcast. Opa. Respiração, filosofia e respiração. Olha, que delícia! Agradeço muito, chegamos ao fim. Maravilha. Agradeço por estar aqui, pelo seu tempo e nos trazer toda essa sua vivência, as dicas que com certeza têm ajudado vocês. Cada palavrinha que ele disse, prestem atenção, que vai fazer com que você seja mais criativo, seja um talento completo, como nós falamos aqui. E vou colocar aqui o seu Instagram para as pessoas seguirem também, quando você estiver dando curso, alguma coisa. Maravilha, é importante para que eles continuem estudando, né? Exatamente. O público, os criativos, aprender o que você pode nos ajudar. Continuem aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no YouTube, além que vocês já seguem também no Instagram, mas segue também aqui no YouTube, dê o login, acione o sininho, faz com que esse podcast chegue a mais pessoas, gente, porque é um investimento meu próprio, da Nani Casting, para trazer para vocês, para ajudar vocês. Porque se você, talento, estiver mais preparado para eu estar divulgando no audiovisual, tudo vai transformar lindo e a gente vai poder ver você. Até o próximo vídeo.